Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para a nossa última parte do surgimento, das histórias de dramas e doramas. No caso, esse último vídeo aqui, gente, como eu disse para vocês no vídeo anterior, é polêmico. A gente vai falar de 3 grandes polêmicas dentro das produções de drama. As produções de yaoi, as produções também de Girls Love e a diferença de BL e Lacorne. No caso, na minha opinião, esse aqui é um vídeo mais opinativo do que propriamente histórico, então eu também quero saber a opinião de vocês sobre isso. Então vamos para a nossa última parte sobre as histórias dos dramas. Quando a gente fala do yaoi, a gente está falando daquelas produções bem erotizadas e até pornográficas de BL. No caso, os yaoi, eles são produzidos nos mangás, nos novels, e dificilmente eles vão para produções na televisão. As emissoras cortam completamente esse tipo de coisa. Não vai. Já é difícil você lançar BL, imagine você lançar um BL explorando yaoi ou explorando uma coisa mais pornográfica. Tudo bem que nós tivemos recentemente o lançamento de Kim Porsche, então eu depois até comento para vocês aqui sobre, mas são produções que têm uma certa dificuldade para serem feitas e aprovadas. O yaoi normalmente ele não trata de uma realidade, ele fantasia muito, ele mistura coisas que podem ser até bizarras e descomunais, justamente por se tratar dessa parte mais erotizada e pornográfica dos animes, e isso acabou se tornando uma coisa um pouco pesada, né? As pessoas começaram a explorar muito essa parte de yaoi e isso se tornou algo mais pesado e complicado. E isso também levou em consideração as emissoras a ter essa restrição em relação aos BLs para que não vire uma coisa promíscua. O que a gente sempre disse, né? O que a história aí mostra em relação à questão LGBT, que tudo foi sempre levado para o sexo, né? Que o gay sempre era uma pessoa erotizada, né? Um ser humano erotizado, e que o yaoi intensificou ainda mais essa produção, nessa questão de que o gay é promíscuo, né? De que o bissexual, a lésbica é promíscua. O yaoi intensificou isso e por isso que normalmente a gente não tem tantas produções de yaoi. As pessoas continuam produzindo, mas em menor escala. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa diferenciação dos BLs e do yaoi, que a gente começa a ver essa questão da criação dos BLs. Então se tira essa promiscuidade, a promiscuidade fica para o yaoi e aí vem os BLs contar isso. É justamente aí que a gente tem a questão de que não pode erotizar tanto. O BL tá ali para contar uma história de amor. Você quer ver coisa mais sexual, tá no yaoi. Então aqui é uma coisa mais de amor, mais tranquila. Vamos evitar os beijos, vamos evitar as cenas na cama, cenas sexuais. Essa é uma grande restrição e essa é uma grande desculpa pra gente falar, ó, o BL é assim porque se você quer uma coisa mais polêmica, tá no yaoi. Mas normalmente a gente não tá vendo tantas produções de yaoi. E outra coisa que a gente também não vê tanto dentro das produções são os GLs, ou então os Girls Love. Não existe tantas histórias assim de casal de lésbicas. O primeiro casal de lésbica que eu vi foi em Bad Buddy e até agora é o único casal que eu vi que tivemos ali. Foi um casal secundário, não foi uma história tão bem explorada assim, eu esperava que eles explorassem melhor ou que tivesse uma história ali que pudesse envolvê-las cada vez mais ali no conjunto principal, mas não foi o que aconteceu. O casal que era feito ali pela PA e pela Inc simplesmente existiu, foi interessante, mas não foi explorado. Existem séries, vocês depois podem até procurar aqui na internet de Girls Love, mas são bem poucas e bem pouca divulgadas e produzidas. Em bem menor escala dos que os BLs, mas existe sim. Eu achei algumas na internet para depois falar para vocês. O gênero tem ganhado força, tem aí promessas para lançamentos ainda em 2022, mas é ainda uma coisa que precisa ser transformada e ser dedicada para o público. E o público espera que aconteça e que se produza cada vez mais histórias que não contem só do amor de garotas, mas que agora contem do amor de garotas. E aí vem uma grande polêmica, meus queridos, que é o que eu tava vendo recentemente, sobre a diferença dos BLs e dos Lacorne. O Lacorne, ele é uma história
hétero. Pode até ter um casal gay? Pode, mas ele não é o casal principal. Não é a história principal e normalmente não é uma história que vai ser tão bem explorada assim. Você quer história de casal gay, vai lá no BL que você assiste. Por que eu tava falando isso? Eu tava assistindo, eu acho que eu até terminei no dia que tá saindo esse vídeo aqui, a produção tailandesa de Boys Over Flowers. A Tailândia, a GMM TV, fez um formato de Boys Over Flowers. E, gente, analisando assim todo o contexto em si, o que a GMM TV gastou de dinheiro nesse Lacorne não tá escrito. O tanto de carro luxuoso que teve, de roupas caras, de locais, né, de locações caras, não tá escrito. E uma coisa que também me chamou bastante a atenção disso, e por isso que eu vejo essa diferença, é porque dois rapazes que são principais ali do Boys Over Flowers, os atores Bright e In, estavam anos atrás fazendo um casal gay na série Together. E a série Together não tem tanto investimento quanto essa. Não tem carro luxuoso, não tem roupas luxuosas. Tem alguma coisa ou outra, sei lá, de um celular de marca, de um notebook de marca, né, de muito merchandising. Eles fazem bastante propaganda nas séries. E isso até chega a ser bizarro, porque algumas propagandas não fazem sentido com a história, mas tudo bem. Mas não houve esses carros chiques, não houve esses investimentos. A gente tem, por exemplo, duração maior das produções de Lacorne. Os episódios duram mais do que os episódios de BL. O Boys Over Flowers foi dividido em 5 partes para quem assistiu no YouTube. Então o negócio já pega por aí. E uma coisa que eu vejo também é que o BL ele tem mais cuidado em relação ao que é exibido. Não só por questão do beijo, mas num contexto geral. As cenas são muito bem produzidas e muito bem pensadas. Boys Over Flowers começou, por exemplo, com cenas de violência e de muito erotismo, de um cara que ele é pegador e todo dia e cada dia ele tá com uma menina diferente na cama. E isso não é uma coisa que se preocupa, né? Isso é uma coisa aberta para se falar dentro ali do Lacorne. E no BL não tem tanto disso. Não existe o garoto pegador, não existe tanta violência. Algumas séries mostram violência, como é o caso, por exemplo, de Bad Buddy, que foi bem violento em algumas circunstâncias. Mas eu achei o Boys Over Flowers muito mais perigoso, num filtro diferente, né? A história tá sempre num filtro mais escuro, puxado para esse negócio mais sombrio, enquanto as séries de BL são mais assim, né? Acho que a única série que não foi tão assim de claridade, de felicidade foi Not Me, mas a produção em si pedia uma coisa mais baixa, né? Uma coisa mais sombria. Mas eu vejo que há uma diferença muito grande de investimento. Se investiu tanto em Boys Over Flowers, eu acho que valeu a questão de investimento, porque eu vi que episódios chegaram a bater 5, 6 milhões de visualizações em pouco tempo, mas isso também poderia entrar para as produções de BL. Eu não sei como é que vai ser agora, porque a gente tem uma leva muito grande aí de produções de BL para esse ano, mas eu não sei até em que ponto que eles estão investindo para trazer coisas que são boas, né? Roupas de marca, automóveis, trazer atores que são mais caros até, das próprias propagandas, de trazer empresas que investam nisso. Teve bastante empresa que investiu. A Nivea, por exemplo, foi uma grande investidora na Tailândia dos BLs. Ela apareceu bastante em Bad Bunny. Mas a gente percebe que Lacorne tá sempre mais à frente, né? Tá sempre mais entregue. Por mais que eu conheça poucos Lacorne, eu percebo que logo de cara que a gente olha Boys Over Flowers, a gente percebe essa diferença. Se tem muito mais dedicação para trazer uma coisa de qualidade no Lacorne, e o BL fica meio à mercê. Claro, eu vi do que eu já assisti de BL, a maioria eu gostei, mas você percebe justamente que a estética em si é muito mais pensada para o Lacorne do que provavelmente para o BL. Só que isso eu não vou falar de um modo geral, tá? Isso é uma visão minha sobre o que está acontecendo, a visão de vocês é outra, então vocês comentam aqui embaixo nos comentários para eu saber a visão de vocês. E eu não vou generalizar tudo porque eu ainda não assisti dramas héteros de outros países. Eu estou assistindo, né, porque tem uma
uma cambada de produção aí, né, gente? Eu acho que eu cheguei um pouco tarde para assistir tudo isso, porque tem muita coisa aí pra gente assistir. Mas eu percebo essa diferenciação. Ainda se precisa pensar muito dentro dos BLs para que eles possam chegar a essa qualidade. Mas eu espero que chegue, porque do que a gente tem visto da melhora de qualidade e da base de fãs que está sempre ali, eu acho que as emissoras agora precisam ter essa dedicação para dentro dos BLs. Alguns a gente percebe que tem bem bons investimentos, né, que tem marcas boas investindo, mas eu ainda vejo esse abismo, né, essa diferença de um para outro. O Lacorne está muito mais bem visto do que o BL. O erotismo está muito mais presente no Lacorne do que no BL. É normal você ver coisas que no BL são barradas. E aí a gente volta lá no começo, né, das restrições. Por que a restrição dos governos não acontece também nos Lacornes? Nos dramas, nos J-drama, no K-drama, por que não? É mais ou menos isso que eu queria dizer pra vocês. Eu acho que me fiz entendido nesses 3 vídeos. Se vocês acharam que eu não fiquei entendido, comenta aqui. E também fala pra mim aí o que faltou de informação que não veio pra cá. No caso, assim, informar sobre séries em específico, isso eu vou trazendo ao longo do tempo, né? Eu trouxe várias aqui, fiz análise de várias, então eu vou trazendo isso ao longo do tempo. Claro, se vocês quiserem que eu traga mais assuntos sobre este aqui no canal. Então eu acho que me fiz entendido nesses 3 vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixa o joinha para avaliar esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e siga as minhas redes sociais. Essa é a história do surgimento, né, de como que ocorreu as produções de drama e o futuro, tanto para Lacorne quanto para BLs, para dramas em outros países. O que nós podemos esperar ainda para 2022 e também para 2023. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.